Olá, muito bom dia a todos. Para nós é um prazer estarmos mais uma vez apresentando o Hermer P3 Dental. Ficamos muito felizes em recebê-los no dia de hoje, para que nós possamos, nesse período de aproximadamente uma hora, falarmos sobre cirurgia guiada e sobre a nossa tecnologia P3 Dental, onde nós resumimos o nosso processo com a solicitação do planejamento, a aprovação do planejamento por parte do profissional e, consequentemente, o recebimento da guia cirúrgica. Então, dentro desse fluxo, nós vamos trabalhar com o título da apresentação de hoje, os 3 passos para realizar cirurgia guiada com a tecnologia P3D. Antes de iniciarmos o assunto propriamente dito da apresentação, gostaria de pontuar algumas considerações, apenas em fins de organização do evento e que a gente vai, qual seria a nossa programação. Gostaria também de apresentar a nossa colaboradora, a nossa consultora técnica Bruna Silva, que estará ao vivo respondendo perguntas que surgirem. Ela estará no chat, podendo responder as perguntas que vocês, por favor, façam durante a apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever no chat, que está localizado, se vocês olharem na tela de vocês, está localizado na parte inferior da tela, onde vocês podem escrever a mensagem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever, a gente vai estar respondendo ao vivo. E, ao final da apresentação, em torno do meio-dia, a gente vai abrir a apresentação, a gente vai abrir para perguntas e respostas. A gente vai fazer um bate-papo onde vai poder fazer uma interação e daí responder mais perguntas que surgirem. Isso aproximadamente de 15 a 20 minutos. No final, a gente vai abrir esse espaço. Dando início, portanto, à nossa apresentação, nós separamos o tema de hoje em 3 tópicos. O primeiro deles seria o que é necessário, como que a gente começa, então, o processo de preparo do paciente para a cirurgia guiada. O que é necessário com isso de imagem? Porque nós vamos usar um software para fazer um planejamento cirúrgico. Então, o que é necessário? E dentro desse tópico, a gente vai ver que não existe nada de novidade daquilo que o cirurgião já está acostumado a trabalhar no consultório. Ele vai ver que com a tecnologia, com os recursos que ele já está acostumado a usar, ele vai conseguir, então, vai encontrar uma forma de conciliar esses recursos tecnológicos que ele já faz parte do dia a dia, da imagem, de uma moldagem, de uma guia tomográfica, que a gente vai explicar o que é, ele vai conseguir, conciliando essas ferramentas que ele já está acostumado a usar, ele vai conseguir realizar um planejamento virtual no software e rapidamente fazer um planejamento seguro, preciso, usando a tecnologia, com o nosso suporte técnico, e ele vai receber uma guia cirúrgica específica para o paciente dele. Após nós falarmos sobre esses tópicos relacionados ao protocolo digital que nós mencionamos para os pacientes, sejam eventos totais ou parciais, nós vamos fazer uma demonstração ao vivo do que seria um planejamento virtual, de que forma a gente faz o preparo desse arquivo e faz um planejamento para o cirurgião. A gente sugere um planejamento ao cirurgião, onde ele vai receber esse arquivo, vai fazer uma avaliação e vai, portanto, fazer a aprovação ou solicitar alterações. Isso a gente vai explicar em maiores detalhes. E, por fim, vou fazer uma breve explicação da parte da etapa do kit cirúrgico, porque existem algumas particularidades entre um kit de cirurgia guiada e um kit convencional. E aí a gente vai fazer uma explicação de a diferença de um para o outro. Dando início, portanto, à nossa apresentação, vamos então falar sobre os protocolos para os edentos parciais e edentos totais. Nos edentos parciais, o que é necessário? Então, basicamente, uma tomografia do paciente,
preferencialmente o paciente não estando em oclusão e, de forma desejável, dor labial. Se você quiser fazer na própria imagem, quando você carrega essa imagem no software, se você quiser fazer espessuras de tecidos gengivais vestibularizados ou até mesmo nas regiões cervicais, porque às vezes o próprio tecido mole da parte da bochecha, se você não tem um afastador labial, você acaba não tendo muita diferenciação. Então, o afastador labial, no caso, seria desejável, mas ele não é necessário. Mas, basicamente, uma tomografia simples do paciente, da arcada de interesse, e uma tomografia da arcada completa. A gente sempre recomenda que, mesmo que você faça uma cirurgia guiada de apenas um elemento, faça uma tomografia da arcada completa, da arcada de interesse que você vai operar, faça uma tomografia da arcada completa, porque nós teremos uma quantidade maior de referenciais dentários para apoiar essa guia cirúrgica que vai ser produzida. E eu vou explicar o porquê desse número maior de elementos como referência, porque a gente usa, além da tomografia, nós usamos uma referência protética que pode ser um modelo de gesso ou um escaneamento intraoral. E hoje em dia está cada vez mais, digamos, acessível nas clínicas de radiologia, onde já oferecem a opção de você realizar uma digitalização intraoral sem a necessidade de gesso, de modelo de gesso. Então, se você tiver acesso a esse recurso, também você pode usar na radiologia. Apenas para nós fecharmos essa etapa da tomografia, o paciente cumprindo essa etapa da tomografia, realizando a tomografia da arcada de interesse, preferencialmente não estando em oclusão e opcionalmente com um afastador labial. O afastador não é condição necessária, mas nós preconizamos que o paciente faça essa tomografia sem contato interdental, porque a referência das incisais e da oclusal dos dentes vai servir como um referencial para que nós possamos agregar um modelo de gesso digitalizado, um escaneamento intraoral, junto com a tomografia. Essa tomografia, você tem que solicitar à sua radiologia de confiança, você tem que solicitar à sua radiologia as imagens no formato DICOM. Então, procure lá no seu formulário de requisição do exame, procure a opção solicitar imagens no formato DICOM. Nas radiologias parceiras T3 Dental, você vai encontrar a opção solicitar arquivo no formato T3 Dental. E daí o pessoal já vai carregar direto no programa essas imagens e vai lhe mandar uma prévia do que seria aquele arquivo para o preparo da cirurgia guiada. Porque essa é uma etapa que nós vamos montar para vocês. A etapa onde nós vamos agregar o modelo digital, o escaneamento intraoral com a tomografia e realizar uma sugestão de planejamento. Então, a etapa da tomografia, o que você precisa? Encaminhar o paciente para a radiologia para realizar o exame da arcada de interesse, não estando em oclusão, solicite as imagens DICOM. A radiologia vai lhe enviar essas imagens via CD, ou via um pendrive, ou via e-mail online, vai mandar um link para você baixar, e esse link, assim que você receber, você encaminha para nós. Certo? Após essa etapa da tomografia, existe a etapa, portanto, da digitalização protética, conforme eu expliquei anteriormente, onde pode ser um modelo de gesso com um enceramento. Por que um enceramento? Porque ele vai lhe dar a referência protética na região a ser implantada, justamente para nós aproveitarmos o recurso que o software nos oferece de uma visualização prévia do posicionamento do implante em relação à estrutura óssea anatômica, juntamente com a emergência protética desse implante em relação ao referencial do enceramento que vai vir no modelo. Então, se você nos encaminhar o modelo com enceramento, nós temos condições de, aqui na empresa, escanear o modelo para você. Nós vamos escanear o modelo com enceramento, vamos escanear sem o enceramento para que tenhamos o referencial gengival, e teremos essas duas informações. A informação da espessura de mucosa local na região a ser implantada e
a informação do desenho protético do elemento dentário que foi escaneado. Todo esse modelo que foi escaneado, ele vai servir como base para o desenho do modelo computacional da guia cirúrgica. Essa vai ser uma guia cirúrgica, no caso do edêntulo parcial, uma guia cirúrgica dento-muco suportada. A estabilidade da guia dento-muco suportada vai lhe dar a segurança da execução do planejamento, e esse é um dos motivos pelos quais nós utilizamos um modelo de gesso, um gesso preciso, um gesso tipo 4, um molde de silicona. Então, trabalhem sempre com materiais protéticos de precisão, no caso da moldagem e do modelo. O modelo recente com a tomografia, e o recente com a tomografia a gente sempre trabalha com exames dentro de um mês, um exame de 30 dias, um modelo recente. Isso é importante para que não ocorram distorções. Isso é fundamental, trabalhar sempre com um exame recente e um modelo recente do paciente, para você não ter problemas com distorções relacionadas a esse processo de remodelamento ósseo ou, eventualmente, de problemas com o próprio modelo. Se não for o modelo de gesso, o escaneamento intraoral acaba lhe dando essa opção também de evitar possíveis distorções relacionadas a gesso e a moldagem, mas a gente sabe que nem toda a clínica possui acesso a um scanner intraoral. Então, mesmo que você não tenha acesso a esse scanner, você nos encaminha os modelos de gesso, a gente escaneia aqui na empresa e agrega esse escaneamento à tomografia do seu paciente. Essa é uma etapa que nós realizamos aqui na empresa, o preparo desse arquivo para o seu planejamento virtual. Essa etapa do preparo do arquivo de planejamento virtual, nós sempre realizamos com base numa sugestão de planejamento que o próprio profissional já nos informa. Quando ele entra em contato conosco para nos enviar a tomografia, para nos enviar o modelo, ele já nos manda uma sugestão do que ele pretende para o caso. Isso acelera muito o processo e melhora muito a comunicação da nossa equipe com o cirurgião, porque nós já vamos entregar um planejamento prévio que vai ao encontro daquilo que ele pretende para o caso. Isso facilita muito o trabalho, principalmente para o cirurgião, que é, quando ele recebe o planejamento virtual, ele já vai receber algo que vai estar de acordo com aquilo que ele pretende para o caso, facilita a visualização, acelera o processo de decisão em relação ao planejamento, e ele já vai conseguir ter total liberdade de abrir esse arquivo dele, fazer a avaliação das imagens, fazer a alteração, se ele quiser, do implante, mas com base naquilo que ele já está pretendendo para o caso. Então, isso também facilita e muito o trabalho. Fora que, além da questão de você receber o planejamento prévio, onde você vai ter total liberdade de alterar o seu planejamento, você vai ter total liberdade também, e isso é muito interessante, aproveitar esse benefício do planejamento que nós enviamos, para que você possa apresentar esse plano de tratamento para o seu paciente. Também é uma grande ferramenta que vai lhe dar um grande poder de convencimento também em relação ao plano de tratamento, que você vai estar mostrando ao seu paciente de uma maneira didática quantos implantes você está pretendendo para o caso, mostrando que você usa a tecnologia e dando a opção de uma cirurgia confortável para o paciente, uma cirurgia mais rápida, precisa, uma cirurgia simples. Então, são benefícios que são muito interessantes de serem explorados com o planejamento virtual. E isso tudo você vai receber o arquivo pronto no seu e-mail, você vai clicar, você vai baixar o arquivo, você vai abrir no seu computador, no software P3M que vai estar instalado no seu computador. Essa é uma etapa que nós entendemos que nem todo profissional, às vezes, tem uma vivência ou tem uma facilidade com o computador. Justamente por isso, nós temos uma equipe dedicada a dar todo o suporte necessário ao profissional. Então, ele pode fazer um contato conosco via WhatsApp, via Skype, via TeamViewer, via telefone. A nossa equipe vai entrar em contato com o profissional, vai fazer, inclusive, um acesso remoto ao computador do profissional e vai conseguir realizar todo o suporte necessário e a explicação
do planejamento. A gente entende que existe uma curva de aprendizado e a nossa equipe está capacitada a ajudar esse profissional a ter total tranquilidade de usar a tecnologia da cirurgia guiada. Levando-se essas questões em consideração, no momento que você define o planejamento com todo o suporte técnico da nossa equipe, você vai, então, aprovar o planejamento pelo software e vai receber a guia cirúrgica no seu consultório, onde nós vamos enviar essa guia cirúrgica prototipada, personalizada para o seu paciente de acordo com o planejamento que você definiu. Então, esse é o fluxo de trabalho para o desdentado parcial. Resumindo, o que é necessário? Tomografia do paciente em formato DICOM, isso é fundamental. O software só funciona com as imagens em formato DICOM. Modelo de gesso do paciente. Modelo de gesso do paciente se encaminha para o nosso endereço, nós escaneamos e fusionamos esse modelo de gesso com a tomografia do seu paciente, agregamos essa informação do modelo com a tomografia, montamos o arquivo de planejamento, enviamos para a sua avaliação, você vai definir o plano de tratamento, a gente prototipa a guia cirúrgica do seu paciente. Basicamente, são etapas que, se você observar, não existem novidades naquilo que você já está acostumado a usar, que é a tomografia, o modelo de gesso ou, mais recentemente, escaneamentos intraorais, que já estão cada vez mais popularizados nas radiologias, principalmente nas capitais, onde estão absorvendo cada vez mais esta modalidade, dando a opção para o profissional. Digamos que já temos questionamentos, isso é importante, pessoal. Façam, fiquem à vontade para fazerem questionamentos e a gente vai respondendo ao vivo à medida que der o tempo necessário para a gente responder. E no final da apresentação, conforme comentei no início, nós vamos dedicar um tempo, em torno de 15 a 20 minutos, para daí a gente abrir para um bate-papo, para fazer digamos, uma interação ali, um chat mais dedicado a essas dúvidas. Mas vão, por favor, fazendo as perguntas e a gente vai respondendo. Se ficar qualquer dúvida, por favor, não hesitem em perguntar. Esse, portanto, é o fluxo de trabalho para os eventos parciais. No caso dos eventos totais, nós temos o protocolo que nós chamamos, começando lá na tomografia, nós temos um protocolo que nós chamamos de duplo escaneamento tomográfico. Esse é um protocolo consagrado mundialmente, digamos, é o padrão ouro na área do preparo tomográfico de um paciente desdentado total. E por que é necessário um duplo escaneamento tomográfico? Acho que antes disso, o que é, afinal, um duplo escaneamento tomográfico? O paciente é escaneado 2 vezes? Como que funciona isso? O nome dado duplo escaneamento tomográfico, ele foi, digamos, popularmente difundido dessa maneira em função da necessidade de você fazer uma tomografia do paciente com uma guia tomográfica em boca e uma tomografia somente da guia tomográfica. Então, seriam 2 tomografias. O paciente é exposto apenas uma vez com a guia tomográfica em boca e, logo após, é feita uma tomografia somente de uma guia tomográfica. Por que é necessário fazer e trabalhar dessa forma? Por que é necessário fazer 2 tomografias? Primeiro, porque o paciente desdentado total ele não possui nenhuma referência dentária que vai nos dar condições de utilizar, por exemplo, um modelo de gesso como referência. A única referência que ele tem, externa, visualmente falando, seria a mucosa. Só que, como todos nós sabemos, a mucosa ela não apresenta um contraste adequado no raio-x da tomografia que nos possibilite utilizá-la como referencial para o uso de um modelo de gesso. Tendo em vista essas considerações, o que é necessário? Utilizar uma guia tomográfica. Mas o que é uma guia tomográfica? Uma guia tomográfica nada mais é do que uma prótese adaptada sobre a mucosa do paciente, é uma prótese removível, aonde você vai inserir nessa prótese removível marcações
que deem contraste no raio-x. E essas marcações, comumente, são utilizadas marcações de gutapercha. Gutapercha é um material acessível nos consultórios, é um material super comum. Então, de que forma são realizadas essas marcações de gutapercha? Na prótese, no flange por vestibular dessa prótese, bem na região gengival, nunca na altura dos dentes, você faz um sulco com uma broca esférica, um sulco de aproximadamente 1 milímetro de profundidade, com no máximo 2 milímetros de diâmetro, e depositem gutapercha nesses sulcos. Quantas marcações? 5 marcações. Então, como se fossem pequenas esferas de gutapercha, você deposita, distribui essas 5 marcações no flanco por vestibular dessa prótese, 2 marcações de cada lado da prótese e uma marcação desviada da linha média são mais do que suficientes. Fica excelente. Não façam marcações de guta muito grandes e evitem regiões pontiagudas nas regiões de gutapercha, justamente para evitar os artefatos que possam ocorrer na imagem. Então, façam essas marcações de gutapercha o mais arredondadas possível e, além dessas marcações, procurem não transfixar essa marcação no flanco por vestibular. Então, só simplesmente fixem essas marcações de guta na prótese do paciente e esta prótese, fundamentalmente, ela deve ser de acrílico, totalmente de acrílico. Então, em termos da prótese, o que a referência, o que a literatura nos mostra e o que é o recomendado? É recomendado você realizar a duplicação do enceramento diagnóstico. Então, faça uma nova prótese do paciente, dupliquem ela a partir do enceramento diagnóstico, daquilo que você já montou em articulador semi-ajustável. Ou seja, você já definiu os ajustes das dimensões verticais, toda a questão oclusal, a questão estética, a questão protética, e dupliquem esse enceramento diagnóstico que você já montou em articulador semi-ajustável. Façam uma nova prótese totalmente de acrílico, justamente, novamente, para se beneficiar do planejamento reverso que você vai conseguir realizar no software, que você vai estar posicionando os seus implantes, não somente em relação à disponibilidade óssea do paciente, mas você vai estar fazendo um planejamento protético prévio. Você vai conciliar implantes muito bem posicionados do ponto de vista anatômico, no osso, com a referência protética que você vai obter, com essa guia tomográfica que você vai confeccionar. E essa guia tomográfica o paciente vai ter que levar até a clínica de radiologia para realizar o exame. Surgem perguntas que são bem interessantes nesse aspecto em relação à guia tomográfica, como, por exemplo, o meu paciente ele pode usar a prótese que ele já usa? Depende. Depende de algumas variáveis que são muito importantes. Por exemplo, depende de quanto tempo ele usa essa prótese, se ela está bem estável em todo o rebordo isquêmico, se ela não apresenta báscula, se você concorda com a configuração protética que o paciente já vem usando e com as relações oclusais que já existem. Depende se essa prótese possui ou não possui artefatos metálicos, grampos, telas metálicas palatinas, por exemplo, que às vezes você nem sabe que o paciente, você recebe um paciente que não era seu e daqui a pouco você nem se deu conta de que no palato poderia aparecer uma tela metálica que você só vai ver no exame. E todas essas variáveis que poderiam gerar artefatos na prótese, essas variáveis elas vão impedir você de realizar a cirurgia guiada, porque esses artefatos vão degradar toda a informação de apoio sobre mucosa da prótese do paciente. Então, não pode ser usado qualquer tipo de prótese que tenha artefato metálico. Então, tendo em consideração essas variáveis, a gente sempre recomenda, principalmente para os profissionais que estão começando na cirurgia guiada, sigam o protocolo recomendável para a cirurgia guiada, faça a duplicação do ensinamento diagnóstico, faça uma nova prótese bem adaptada sobre o rebobre, sem báscula, com toda a questão protética bem definida em relação ao articulador semi-ajustável. Essa prótese totalmente de acrílico. A cor do acrílico não vai interferir, então não
não existe esse problema, então façam, por favor, desde que ela seja totalmente de acrílico, façam uma nova prótese, façam as marcações de gutta percha e, feita essa etapa da prótese, tem uma última etapa que ela é muito importante, que daí essa etapa você vai também utilizar lá na hora da cirurgia, que é o registro interoclusal. Esse registro interoclusal é sempre recomendável você fazer um registro interoclusal em silicona. Você vai desenvolver esse registro no consultório lá com o paciente, ele vai ocluir essa silicona, justamente para que, no momento do exame, ele oclua esse conjunto. Prótese, guia tomográfica que você fez, silicona, e ele vai ocluir. Quando oclui com a relação do antagonista, essa prótese vai ficar estável sobre o reborde. Mesmo que você tenha certeza de que a prótese está estável, no momento do exame, dependendo de suportes do tomógrafo, onde o paciente vai apoiar o queixo, ele vai ocluir algum suporte do próprio tomógrafo, às vezes podem ocorrer báscula dessa prótese, ou desadaptação, ou até mesmo o paciente desadaptar por algum motivo na hora do exame. Então, é importante, além dessa guia tomográfica, façam um registro interoclusal em silicona e orientem o paciente a ocluir prótese e registro interoclusal, para que no momento que ele faça o exame, a prótese fique bem adaptada sobre todo o rebordo isquêmico. Esse registro interoclusal ele não vai ser utilizado somente na etapa da tomografia. Ele vai ser utilizado na etapa da tomografia, como depois na etapa da cirurgia, onde o paciente você vai adaptar a guia cirúrgica em boca e antes de transfixar essa guia cirúrgica, ou seja, antes de manter esta guia cirúrgica apoiada sobre o rebordo, você vai utilizar esse registro interoclusal para o paciente fazer a oclusão desse conjunto, você vai transfixar, porque a guia cirúrgica vai apresentar alguns referenciais protéticos remanescentes. São etapas que eu explico em maiores detalhes em outros webinars que nós temos disponíveis lá na nossa página no site, no nosso canal no YouTube, onde você vai poder ver um webinar dedicado só para eventos totais. Então, eu entro lá em maiores detalhes, mas também a gente pode, ao final dessa apresentação, a gente pode fazer um bate-papo ali para falar mais sobre isso. Mas essa etapa da digitalização do paciente, fundamentalmente, guia tomográfica com as marcações de gutta, registro interoclusal em silicona, encaminha o paciente para fazer a tomografia. O paciente vai fazer a tomografia na radiologia, vai fazer a tomografia com a guia tomográfica em boca e registro interoclusal, e logo após é feita uma tomografia somente da guia tomográfica. Essa tomografia somente da guia tomográfica, ela é feita, obviamente, desacoplando a guia tomográfica do registro interoclusal e apoia-se essa guia tomográfica na mesma orientação da arcada de interesse, apoia-se sobre um suporte do tomógrafo, em cima de uma plataforma de isopor ou de uma base de uma esponja, por exemplo, justamente para evitar contato da prótese com possíveis artefatos que possam ocorrer na base do tomógrafo. Então, justamente para isolar e você fazer uma tomografia onde você consiga reconstruir toda aquela prótese tridimensionalmente, é feita uma tomografia do paciente com a prótese e registro em boca e depois uma tomografia somente da prótese. Essa etapa, por favor, pessoal, façam perguntas se ficarem e a gente vai respondendo. Mas se vocês digitarem depois, obviamente, entrarem em contato com a nossa equipe, mas se vocês forem fazer pesquisas relacionadas a isso, ou até mesmo na nossa página, você vai poder visualizar maiores informações em relação ao protocolo de duplo escaneamento tomográfico de cirurgia guiada. Esse é um protocolo consagrado e é o padrão ouro na cirurgia guiada, que é muito importante ser seguido para que você tenha sucesso no caso. Então, para o desentado total é necessário, então, aquilo que nós chamamos de duplo escaneamento tomográfico. Cada tomografia gerará um conjunto de imagens DICOM que, novamente, deverá ser enviado para nós. Nós vamos montar esse arquivo de planejamento com uma sugestão de planejamento com base naquilo que você
entrou em contato conosco e sugeriu, você já vai receber um plano de tratamento no seu e-mail, você vai baixar esse arquivo e abrir, você já vai atualizar no software, fazer as alterações que você achar necessário e fazer o pedido por dentro do próprio programa. Fazendo o pedido do guia por dentro do próprio programa, a gente vai receber o seu pedido, nós vamos revisar o seu pedido, desenvolver a guia cirúrgica e enviar para o seu endereço. Ok? Então, esse é o fluxo de trabalho. O desdentado parcial, conforme havia explicado anteriormente, e agora para o desdentado total. Antes de nós realizarmos a etapa da demonstração do software, eu gostaria de mostrar para vocês como é simples enviar esses arquivos para a nossa empresa. Então, você acessa o nosso site p3dental.com/profissional. Você vai acessar uma página onde você vai colocar as informações, seu nome, seu sobrenome, o nome da radiologia que você fez o exame, e você, através desse canal, você vai poder subir arquivos para o nosso servidor, onde você vai montar o seu pedido. Então, por dentro do próprio software, você tem total condição também de fazer o envio desses arquivos. Acaba se tornando bem fácil, bem acessível de você enviar. Além disso, não somente pelo site, mas também a todos que tiverem o programa instalado no computador, também pode ser feito o pedido de guia, o envio de arquivos para nós, seja o envio de arquivos STL, como dos arquivos de formato DICOM, por dentro do programa, ou também por dentro do nosso site, p3dental.com.br/profissional. Dito isto, vamos realizar, portanto, vou fazer uma demonstração do que seria um planejamento virtual, de como que nós montamos o arquivo e de como você também, quando receber esse arquivo, como que você vai manipular esse arquivo no seu computador. Então, eu peço licença a você fechar aqui a apresentação rapidamente e vou compartilhar minha tela para que vocês possam, ao compartilhar a minha tela, vocês vão poder visualizar a visualização de um planejamento virtual no P3Dental, simulando como se fosse um arquivo que vocês receberam. Então, eu vou fechar aqui a apresentação. Vou compartilhar aqui a minha tela. Visualizar. Veja que nós estamos com um chat. Pessoal, continuem fazendo questionamentos. Nós ficamos à disposição, estamos ao vivo aí para responder e também ao final do nosso evento nós vamos abrir um espaço para um bate-papo. Está conectando. Pronto. Acredito que nesse momento todos já conseguem visualizar a minha tela. Um planejamento virtual que a nossa equipe monta para o profissional que faz o pedido para nós. Aqui vocês têm um exemplo de maxilar, um exemplo de um desdentado parcial, onde nós utilizamos a tomografia, as imagens da tomografia no formato DICOM e os modelos de gesso desse paciente. Nós escaneamos o modelo de gesso desse paciente. Por que eu falo os modelos ou um modelo? Podem ser dois modelos se você, por exemplo, quiser fazer um modelo sem enceramento, a aplicação do modelo com enceramento, se você não quiser destruir o enceramento que você fez no modelo original, você pode então duplicar aquele modelo e depois ter um modelo sem enceramento. Em geral, o pessoal nos manda apenas um modelo com enceramento. Então, nós escaneamos o modelo com enceramento, removemos o enceramento e escaneamos sem enceramento. Assim você não precisa ficar mandando mais de um modelo. Mas, tendo ou não a duplicação, o mais importante disso tudo é que você vai ter, com o escaneamento do modelo, você tem informação da tomografia na imagem, e se vocês visualizarem na tomografia, isso
está colocando, vocês podem ver na imagem, esse contorno é justamente o contorno do modelo que foi escaneado. O contorno do modelo que foi escaneado, ele automaticamente, ao ser fusionado com a tomografia por ter o referencial dentário remanescente, ele vai nos dar uma informação valiosíssima do ponto de vista da espessura gengival. Isso é muito importante. Vou mostrar para vocês como que a gente pode, por exemplo, medir essa espessura gengival a partir do contorno do modelo até, por exemplo, a cortical do osso. Então, aqui nós visualizamos que nós temos aproximadamente 4,3 milímetros de espessura gengival nesse corte, que seria o corte 82. O próprio modelo nos dá esse referencial, reconstrói a parte do tecido mole e nos dá uma resolução, que eu vou mostrar aqui para vocês no 3D. Não é isso que ele é reconstruído na própria imagem, não somente o osso que é reconstruído aqui na própria imagem, mas também de todo o referencial protético. Eu vou mostrar aqui para vocês como ficaria. Vou mostrar o modelo escaneado aqui, ó. E não somente o modelo escaneado, mas também os modelos escaneados, o modelo com e o modelo sem enceramento, juntamente com a reconstrução 3D da estrutura óssea do paciente. Então, vocês podem ver o modelo que foi fusionado com a tomografia, o referencial protético do paciente através do enceramento e o modelo original sem enceramento. No próprio software, nós temos opções de mostrar ou de ocultar essas estruturas. Se eu quiser, por exemplo, visualizar apenas o modelo, eu posso visualizar apenas o modelo. Ocultar a estrutura óssea, eu quero visualizar apenas o modelo escaneado com a referência protética. Isso é possível, a gente consegue visualizar então o modelo que foi escaneado. E enceramento, vocês podem ver a parte encerada aqui em azul, a gente também pode ocultar no próprio programa. Daí nós temos então a referência do modelo sem o enceramento. A referência do modelo sem o enceramento. O referencial gengival, o referencial protético remanescente, dos elementos remanescentes. E esse modelo ele vai servir como base para que nós possamos desenhar no computador a guia cirúrgica, que vai ser a guia dentro do núcleo suportado. Que nos dá toda a referência de apoio e de estabilidade para essa guia cirúrgica. Vamos voltar aqui então à nossa etapa do planejamento, porque uma coisa é o modelo escaneado, a gente está mostrando 3D, mas a grande vantagem de fazer planejamento no software é que a gente consegue fusionar o modelo no mesmo espaço da tomografia e aproveitar o posicionamento do implante em relação à tomografia, visualizando a regência protética desse implante em relação ao modelo escaneado e usar essas informações como referência para a confecção da guia cirúrgica. Volto, portanto, a mostrar aqui no nosso gerenciador de implantes, eu mostro aqui os implantes que foram planejados, um exemplo de um caso onde a gente posicionou implantes e planejamos. E vocês vão visualizar aqui, na própria visualização 3D, vocês vão observar aqui na visualização 3D as emergências desses implantes em relação ao enceramento, aos elementos encerados que foram escaneados e fusionados com a tomografia. Nós temos aqui eixos que estão na mesma direção do longo eixo do implante que nos dão a informação da emergência desse implante em relação à prótese. Então, se você achar que há necessidade de vestibularizar mais esse implante, ou de palatinizar em relação à prótese, você tem totais condições de visualizar isso no próprio planejamento, de manipular e de alterar. Porque esse é um arquivo que a gente manda para que você possa abrir no seu computador
ter total liberdade de alteração. Aqui eu já estou mostrando o planejamento pronto, onde os implantes já estão posicionados, onde já fiz algumas medidas aqui, estou mostrando para vocês. Mas vou mostrar como que nós posicionamos o implante. Então, eu vou aproveitar esse próprio implante que nós temos aqui e vou remover ele. Então, estou clicando com o botão direito do mouse sobre o implante, escolhi a opção de remoção do implante, removi o implante. Se vocês olharem, já no 3D ele já não aparece mais lá a emergência dele em relação à prótese. Vou pegar esse mesmo passo, esse mesmo corte, que é o corte parassagittal número 82. Estou nesse lado esquerdo aqui da arcada. E nesse corte eu vou fazer então algumas medidas aqui para posicionar o implante, como por exemplo, vou fazer uma medida da espessura óssea na região cervical, onde nós temos aproximadamente 5 milímetros. Peço desculpas aos que estão visualizando a ação, porque rapidamente eu vou maximizar a tela, vou retornar aqui a tela para que a gente possa voltar aqui. Só um minuto. Nós temos uma interação bem descontraída com o pessoal, né? Quem sabe está ao vivo mesmo. Vamos aqui novamente no nosso. Nós tivemos uma. Vamos compartilhar a tela, já está abrindo de novo. Por favor, moço, vou. Está aqui na nossa apresentação, só para que uma pequena instabilidade no sinal, está um pouquinho fraco, mas peço desculpas aí pelos imprevistos aí com o sinal. Mas vamos, deixa eu só voltar num aspecto importante aqui, que é justamente essa etapa. Como eu estou fazendo a demonstração de um caso de um desdentado parcial, o que eu queria salientar é que também nós temos uma outra opção, a realização protética. Vamos fazer a seguinte simulação. Vamos supor, a distância ou devido a... Eventualmente você não quer nos mandar modelo de gesso. Nem a radiologia possui um scanner intraoral. Ela possui apenas o tomógrafo. Existe uma outra opção, que ela é muito interessante, que é a opção de você fazer a tomografia da moldagem do seu paciente. Isso é simples, desde que você faça uma moldagem de silicona com uma moldeira plástica. Ah, mas na tomografia não vai gerar apenas uma informação da mordida do paciente, da oclusão, vai gerar um negativo? Você não precisaria fazer um invase de gesso ali para gerar um modelo? No momento que você faz a tomografia da moldagem de silicona com a moldeira plástica, obviamente que não tem artefatos,
Você vai gerar um conjunto de imagens DAI dessa tomografia, você vai nos enviar. Quando a gente receber essas imagens, nós vamos fazer uma reconstrução 3D dessa moldagem e, computacionalmente, nós vamos fazer o processo inverso. A moldagem nos dá uma informação negativa. Computacionalmente, a gente vai gerar um positivo. Portanto, a gente vai fazer praticamente um invase virtual. A gente vai gerar a informação da arcada computacionalmente, porque a gente vai conseguir reconstruir essa moldagem, a gente vai gerar um positivo dela. Então, essa também é uma outra opção muito interessante àqueles que não quiserem nos enviar os modelos ou não puderem, ou até por uma questão de distância. Vou dar um exemplo. Nós temos clientes que residem na região norte ou no nordeste do Brasil e fica, do ponto de vista logístico, complicado nos enviar modelo de gesso. Então, numa situação como essa, você tem essa opção que ela é muito interessante e facilita também o processo. Então, do ponto de vista do evento parcial, você tem muitas opções de nos mandar um referencial protético desse paciente que apresente tanto as referências dentárias como a referência gengival remanescente. Como, por exemplo, a tomografia da moldagem em silicona, conforme eu comentei agora, o modelo de gesso com enceramento ou o escaneamento indoral. Tem várias opções de você nos mandar. Se você nos mandar os arquivos do escaneamento do modelo, escaneamento a laser, né, um scanner de bancada, um scanner de mão, um scanner intraoral, esse arquivo deve ser no formato STL, assim conforme está escrito aqui no nosso slide. Se for a tomografia da moldagem, obviamente, tomografia no formato DAI. Ok? Então, apenas complementando uma etapa que a gente estava fazendo ali na demonstração ao vivo do programa, que também é muito importante, você também tem essa opção. Vamos retomar então a nossa demonstração do programa, onde eu vou compartilhar aqui a tela. Então, já vou fechar aqui a nossa apresentação, retomar aqui a nosso compartilhamento de tela. Peço um minutinho retomar a nossa. Nós vamos finalizar a nossa demonstração. Eu estava posicionando um implante, mostrando para vocês como que a gente pode posicionar um implante, e como que a nossa equipe monta o arquivo, e de que forma você também pode, se receber e não concordar com o planejamento, você tem total liberdade de alterar esse planejamento. Então, retomando aqui o nosso compartilhamento de tela, onde tivemos uma pequena queda na conexão ali. Retomando. Acredito já nesse momento esteja aparecendo na tela para vocês. Onde nós estamos parte 82, onde nós gostaríamos de inserir um implante naquela região. Então, vou retomar aqui a etapa da inserção do implante. E é, se vocês observarem, é um implante na região do 23. Implante na região 23. A gente já tem um implante posicionado na região do 22 e um implante posicionado na região 14. Okay? Correspondente ao corte para a sagital 82, nós temos condições aqui de realizar medidas na cervical, em torno de 5 milímetros, na região apical, em torno de 9 milímetros, e do ponto de vista de comprimento aqui, de profundidade, nós temos 13 milímetros. 13 milímetros. Então, essa é uma região onde a gente pode colocar um implante de 13,5 milímetros. Então, o que seria um implante aqui nessa região? O implante seria o cilindro na coloração verde,
cilindro na coloração verde. O cilindro na coloração azul, ele representa um componente protético simulado, onde vocês podem ver, eu inseri o implante, ele está, na verdade, perpendicular ao plano oclusal absoluto, que seria o plano axial. Na integral desse plano, a gente tem condições de visualizar também lá no 3D o resultado da inserção desse implante, onde eu não alterei ainda a posição dele, muito menos a inclinação. Então, se vocês olharem aqui no 3D, a emergência do implante ela está bem palatinizada. Acertado. Não somente palatinizado, como também fenestrando por palatino. Tem a fenestração palatina. E, do ponto de vista protético, não está adequado. Agora, no momento que nós realizamos o ajuste da inclinação desse implante em relação ao elemento dentário, que nós conseguimos visualizar tanto no 3D como no próprio corte parassagital, através do contorno do elemento, do perfil do elemento que a gente consegue visualizar. A parte incisal, a cervical, a parte oclusal, tudo isso é possível, o símbolo do elemento, tudo isso é possível a gente visualizar através desse corte, desse perfil parassagital. Nós temos a opção do gerenciador de implantes, onde a gente tem uma tabela com os implantes que foram planejados, e através dessa tabela a gente tem condições, então, de também alterar diâmetro e comprimento desse implante. No programa, quando nós posicionamos o implante, ele já, por padrão, ele já sempre coloca um implante 13,5 por 11, mas você tem total liberdade de alterar o diâmetro e o comprimento. Eu vou simular aqui, por exemplo, se eu quisesse um 13,5 por 13. Então, o digito 13 é um implante 3, nessa região aqui. Se vocês olharem, automaticamente o implante vai aumentar o seu comprimento para 13,5 por 13. Outra coisa, nós temos um implante que ele está totalmente preenchido aqui, pintado na coloração verde. A gente também pode atribuir uma transparência a esse implante através dessa barra, onde você pode ver aqui no gerenciador de implantes. Nós temos uma barra que mostra transparência aqui, onde a gente pode aumentar a transparência e deixando o elemento implante e componente protético transparentes, a gente tem condições de ver através desses objetos, observar a estrutura óssea também. Se eu quiser rotacionar o implante, tem uma ferramenta de rotação onde eu clico preferencialmente no ápice do implante e tenho condições de clicar, pressionar o botão esquerdo do mouse e realizar a rotação deste elemento. Então eu posso fazer um ajuste de rotação onde eu vou visualizar o longo eixo do implante, esse eixo azul, a posição do implante em relação ao osso e a emergência dele em relação ao referencial protético. Como vocês podem ver, lá no 3D a gente já tem um ajuste desta emergência protética do implante. Se nós maximizarmos aqui a janela 3D, nós conseguimos visualizar a emergência do implante em relação ao dente. Se eu fiz um ajuste de inclinação vestido palatino. Se eu quiser, por exemplo, fazer um ajuste de inclinação mesodistal, eu também posso alterar essa inclinação na janela panorâmica, onde eu vou mostrar para vocês. E também a gente pode maximizar a tela panorâmica, a gente pode mover esse implante para mesial ou para distal, ou a gente pode realizar aqui uma inclinação desse implante uma inclinação mesodistal. Que no momento que retornamos
para visualização 3D, a gente já vai observar o longo eixo do implante, a emergência desse longo eixo mais centralizada em relação tanto na oclusal como na incisal desse implante, desse elemento, no caso, o referencial protético. Então, a gente consegue definir um posicionamento mais adequado para o implante. Por quê? Definindo esse posicionamento, nós vamos transferir esse planejamento para a guia cirúrgica, onde você vai executar a sua cirurgia com total controle de angulação da perfuração, profundidade da perfuração e, consequentemente, da instalação desse implante. Também, quando instalar, de maneira guiada, controle de angulação e de profundidade. Vamos supor que o planejamento seja definido, você fez alterações que você achou necessário, você vai vir aqui à esquerda, na tela do software, tem um relatório onde você vai visualizar os implantes que você posicionou e você vai nos informar qual é o kit cirúrgico que você vai usar. Qual é o kit cirúrgico que você vai usar. Então, aqui tem uma lista com os principais kits disponíveis no mercado, basta você nos informar qual é o kit que você vai usar e nós vamos confeccionar a guia cirúrgica compatível com o sistema da preferência do profissional. Então, aqui nós escolhemos como um exemplo Neodent Neoguide, que é um kit da Neodent, kit de cirurgia guiada. Mas você também tem kits que não são nacionais, né? Kits estrangeiros, onde tem Antogir, Triai, você tem a própria Nobel, você tem Straumann e outros kits nacionais, como DSP, Conexão, Sim e assim por diante. Definido o planejamento, você vai concluir o relatório, você vai preencher o formulário do seu pedido aqui, solicitação da guia, você vai colocar detalhes adicionais que você queira, por exemplo, antes de iniciar a produção da guia, por favor, revisar o implante na região do 22, pois gostaria de avaliar a possibilidade de intruir esse implante ou de reduzir o seu comprimento para que ele fique 1,5 mm ou 2 mm infraósseo, dando um exemplo. Pode escrever aqui. Solicitando uma revisão, a nossa equipe vai entrar em contato antes da aprovação do pedido. Ou, planejamento ok, pode seguir com a produção, você vai preencher os dados, você vai nos informar a data da cirurgia, o local de entrega e você vai enviar o pedido. O envio do pedido é super rápido. A gente vai receber, basicamente, a orientação do seu planejamento, o posicionamento dos implantes, porque o mesmo arquivo que nós mandamos a gente já tem, a gente só vai receber o posicionamento dos implantes que foram, o posicionamento que foi definido pelo profissional. A partir desse posicionamento dos implantes, a gente vai confeccionar a guia cirúrgica para o profissional. Então, essa é uma etapa que o cirurgião, quando recebe, ele já vai receber um planejamento bem adiantado, de acordo com aquilo que ele solicitou. Então, vai facilitar muito o trabalho. E vai se tornar muito rápida a decisão do profissional em relação ao plano de tratamento pretendido para o caso. E a nossa equipe fica totalmente à disposição nesse processo. Isso é uma curva de aprendizado. À medida que ele for incorporando essa rotina no dia a dia, ele vai observar que o planejamento virtual vai aumentar a produtividade do trabalho, da cirurgia, do implante, justamente pelo fato de, ao se fazer uma cirurgia planejada, você vai minimizar as variáveis que você vai ter na hora da cirurgia sem ter feito um estudo prévio. E a vantagem é que você vai ter uma equipe lhe ajudando e trabalhando junto para que você execute a sua cirurgia da maneira mais precisa possível, planejada, mais segura possível para o seu paciente e mais confortável possível no caso. E, consequentemente, a taxa de sucesso do tratamento implante bem posicionado vai fazer com que você tenha um sucesso tanto na questão da cirurgia como na etapa protética. Nesse momento, vou encerrar aqui o compartilhamento da tela. Vamos retomar para nossa apresentação, indo para a nossa etapa final da apresentação. Onde nós
abordar, então, de maneira resumida, o que é necessário para a realização da cirurgia guiada com a tecnologia P3 Dental, para que nós possamos, então, nos encaminharmos para a nossa sessão de dúvidas, perguntas e respostas. Então, concluída essa nossa etapa de planejamento ao vivo, lembrando que o nosso webinar está sendo gravado e onde você também vai poder visualizar, não somente esse, mas também outros webinars que nós realizamos, mas também muito mais específicos em relação a desdentados parciais, apresentando casos clínicos, desdentados totais também com casos clínicos, um webinar dedicado só às ferramentas do software. Você vai poder também assistir, tem disponível lá na nossa página. Ok? Retomando então, apenas para que nós possamos dar um fechamento aqui no nosso fluxo de trabalho, o que é necessário? Então, para a realização de uma cirurgia guiada. Primeiramente, o profissional ele precisa definir qual é o sistema que ele vai usar, o sistema de cirurgia, qual é o kit cirúrgico que ele vai usar. Então, começa nessa decisão que ela é muito importante, porque o profissional vai nos informar qual é o sistema que ele vai usar para que nós possamos fazer uma guia compatível com o sistema que vai ser usado. E não só a guia, obviamente o planejamento. O planejamento vai ser feito com base no sistema que ele for usar. Então ele precisa, primeiro, ter o kit de cirurgia guiada, isso é importante, é fundamental, sem o kit ele não tem como fazer cirurgia guiada. Ter o kit de cirurgia guiada, nos informar qual é o sistema que ele vai usar, nos enviar as imagens DICOM da tomografia do paciente e mais o arquivo STL, se for o desdentado parcial. O arquivo STL, se ele tiver o scanner 3D, seja do modelo ou scanner intraoral, ou mandar o modelo de gesso, no caso, se for o parcial. Se for o desdentado total, vai ser apenas DICOM. Então, não haveria a necessidade de enviar o STL, ou o modelo de gesso no desdentado total. Ok? Enviando essas informações, o profissional vai, então, receber no seu e-mail um arquivo P3 Dental com um planejamento que a nossa equipe já vai montar. Feito isso, ele vai abrir no seu computador, vai revisar esse planejamento, e ao revisar esse planejamento, ele vai ter total liberdade de fazer alterações, edições nesse arquivo, solicitar, inclusive, um suporte técnico, um suporte remoto, para auxílio ao término do planejamento, se for necessário, e vai fazer o pedido por dentro do programa. Nossa equipe vai revisar e vai enviar a guia para o consultório. Falando especificamente do kit, apenas para que nós possamos dar um fechamento na nossa apresentação de hoje, apenas para mostrar para vocês as diferenças importantes do kit. Aqui nós temos 2 kits cirúrgicos de um mesmo fabricante. Esse, no caso, é um fabricante que eu peguei essas imagens do catálogo da DSP, que é um fabricante nacional, onde os kits estavam lado a lado. Eu fiz questão de pegar essas imagens justamente para mostrar para vocês apenas um exemplo de um fabricante, mas existem outros, como você sabe. Poderia ser da Neodent, poderia ser da Straumann, da Conexão, da Sim, da Antogir, da Ankylos, da Triai, N fabricantes que existem. Então, apenas como exemplo, você tem à esquerda um kit cirúrgico convencional que todo implantodontista, no momento que ele faz a especialização, o mestrado na área da implantodontia, atualização ou aquisição do kit, ele tem essa familiaridade com um kit de cirurgia guiada. Então, desculpe, kit de cirurgia convencional, onde ele tem um conjunto de brocas, onde ele tem um conjunto de chaves, tudo isso ele já está acostumado. Agora, no kit de cirurgia guiada, existem diferenças que são básicas, são fundamentais. Todo kit de cirurgia guiada, as brocas e as chaves do kit, as chaves de instalação dos implantes, são mais compridos. Todos esses elementos são mais compridos no kit de cirurgia guiada. Por quê? Porque eles precisam passar pela anilha de uma guia cirúrgica, pelo espaço da guia cirúrgica, onde vai guiar essa fresa, então precisa passar pela anilha, mais o espaço transmucoso,
até atingir a região do leito ósseo onde foi planejado para perfuração e, consequentemente, a região da onde foi planejado aquele implante. Então, como regra geral, em geral, essas brocas ou essas chaves são da ordem de 11 milímetros mais compridos. Em geral, são 11 milímetros mais compridos. Justamente para que, no momento que você utiliza o guia de broca para passar uma broca através desse guia de broca, onde você vai encaixar na anilha da guia cirúrgica, essa broca possa atingir aquela profundidade planejada. Então, os kits de cirurgia guiada, eles têm essas particularidades. Cada fabricante possui as suas marcações nas brocas, onde vai definir profundidade, as próprias chaves e assim por diante. Então, cada um tem as suas particularidades. O que nós recomendamos? Entre em contato com seus fabricantes de preferência, perguntem se eles possuem os kits, adquiram os seus kits e além disso, procurem fazer cursos de cirurgia guiada, perguntem se o próprio fabricante apresenta um calendário de cursos onde ele vai ensinar a usar o kit de cirurgia guiada também. Ou fiquem ligados também no nosso site, porque nós temos também, fiquem atentos a calendários de cursos onde a gente venha fazer hands-ons em parceria com fabricantes. Então, também na nossa página, nos nossos canais, fiquem atentos onde vocês vão receber notícias de possíveis cursos onde possam acontecer para que vocês possam se capacitar, se familiarizar com o kit, usar, fazer um hands-on, um treinamento no manequim, fazer um planejamento, até você começar a adquirir confiança para usar a tecnologia. A tecnologia ela está em prol do bom planejamento, do bom tratamento, mas ela tem que ter um bom uso da tecnologia. Isso, para que você consiga fazer um bom uso, é muito importante a capacitação. Por mais que daqui a pouco a distância você ache simples, é importante você se capacitar e usar a tecnologia até para que você possa explorar, fazer um bom uso e extrair o melhor que ela tem para oferecer. Pessoal, por hoje eu gostaria de, indo para as nossas considerações finais, mais informações vocês podem acessar no nosso blog, p3emed.com/blog. Lá vocês vão conseguir acessar os clínicos, notícias relacionadas a planejamento virtual, cirurgia guiada, casos, tecnologia, tudo relacionado a essa área. Então, esse é o nosso blog onde vocês podem consultar casos de outros colegas que realizaram e compartilharam essas informações com a nossa equipe e lá você pode ver casos que foram realizados com a nossa tecnologia. Gostaríamos de agradecer a atenção de todos que participaram nesta manhã em mais um Weber P3 Dental. Lembrando que o nosso evento ele está sendo gravado e em breve vai estar na nossa página. Aqueles que não puderam assistir por completo ou aqueles que querem assistir novamente alguma etapa, se tiverem dúvidas, entrem em contato no nosso site, nos nossos canais, na nossa página, telefone, e-mail, site, fiquem à vontade. E eu abro nesse momento espaço para que a gente possa, então, fazer um bate-papo, onde estarei disponível, a nossa consultora técnica Bruna também vai estar disponível, onde a gente pode conversar e falar sobre casos ou dúvidas que surgiram ao longo do evento. Na nossa página, lembrando, existem também links para webinars anteriores que nós realizamos. Então, fiquem à vontade, onde a gente pode, então, fazer uma interação nesse momento. Vou dedicar aqui uns minutinhos para que a gente possa conversar. Eu entendo que tem pessoal também que quer sair para o almoço, mas a gente fica à disposição aí. Às vezes esse é um intervalinho interessante que a gente tem para poder conversar, ou assistir, ou estudar. Então, fiquem à vontade em participar. Lembrando, no site, o download do programa, download gratuito, instalação gratuita, você pode instalar tanto no Windows como no Mac. Agradecemos a participação, então, de todos, pessoal. Ficamos à disposição nos nossos canais
telefone, site. Mais uma vez, para nós é sempre um prazer e oportunidade de poder apresentar o trabalho que a gente gosta tanto de fazer, a gente se orgulha tanto por toda a tecnologia que a gente desenvolveu relacionada ao software, ao planejamento e a todo o serviço, a todo o trabalho que a gente vem prestando. O feedback de vocês é muito importante sempre para o nosso aprimoramento. A gente sempre fica à disposição e todo esse feedback que vocês acabam nos dando impulsiona o desenvolvimento da nossa tecnologia, que é uma tecnologia fruto da participação de todos que vieram conosco nessa caminhada aí ao longo desse tempo. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a nossa consultora técnica, Luna, gostaria de agradecer a todos que participaram e nos sigam nas nossas páginas, acessem o nosso site, fiquem por dentro das nossas notícias, dos nossos eventos. E em breve a gente vai ter mais um evento Webinar com novos temas aí para apresentar para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.